Tenho aqui comigo a doutora Beatriz Sayeg Freire, médica, endocrinologista, professora na Faculdade de Medicina de Jundiaí, atende também, não é, na rede pública de saúde em Jundiaí, comigo na Ilor Gropello, e nós vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é o diabetes, aproveitando o Dia Mundial do Diabetes, neste 14 de novembro. Doutora Beatriz, muito obrigada, viu? Eu sei que seu tempo está corridíssimo, mas é muito importante, né? Um tema extremamente importante. Eu gostaria que você comentasse conosco, até porque tem aí algumas mudanças, tem muito mito, não é? Sobre o diabetes, os tipos de diabetes, por que o dia do diabetes. Comenta conosco. Eu agradeço o privilégio de estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante. E, bom, porque primeiro a gente comemora hoje o Dia Mundial? É lembrar que o Brasil tem uma data diferente, que é 26 de junho, Dia Nacional, e que é um dia dedicado à conscientização. Dia 14 de novembro de 1821 foi o dia que os pesquisadores canadenses Bentin e seu fellow, seu aluno Best, descobriram a insulina, vamos dizer assim, sequenciaram. Eu já vi em algumas pesquisas, tem uma historinha até por trás disso. Primeiro tinha um cachorrinho que eles tiraram ou ligaram inadvertidamente uns anos antes uma artéria que vinha do pâncreas, o cachorrinho ficou urinando para todo quanto é lado, bebendo muita água, daí viram que isso era devido a um suposto componente que era liberado de alguma parte do pâncreas, que a gente chama de ilhotas, né, de Langerhans, e é por esse motivo que a insulina tem esse nome, que é referente à ilha, né, e a ilhota insular, e aí se supunha a presença dessa proteína, desse componente, que depois foi identificado através de um extrato de pâncreas que eles colocaram de volta num animal com essas condições e viram que o quadro era revertido, né? Então isso está em 2021, fez 100 anos da descoberta da insulina, o que promoveu a sobrevida de pessoas que não têm produção de insulina, que a gente chama de diabetes tipo 1, que é dependente de insulina para a sua sobrevivência. Olha a importância dessa informação. Por isso que todas as vezes falam, olha, ele precisa de insulina. Justamente porque antes esses pacientes minguavam. Eles tinham esse diagnóstico, começavam a beber água, urinar. Daí o nome diabetes, que vem do grego, que queria dizer sifão, porque a pessoa bebia água e urinava, Entendi. E o nome disso era sifão, até que isso pôde ser interrompido com a introdução dessa proteína, que até hoje é inoculada de maneira parenteral, né? A gente tem que aplicar uma injeçãozinha, né? Tentou-se aí uma época fazer insulina inalável, mas ainda não deu certo. Mas o fato é que essa necessidade de insulina, ela é restrita a uma subpopulação de diabéticos, aproximadamente 10% deles, que tem essa característica, geralmente uma doença autoimune, que destrói a ilhota que produz, a célulazinha, a célula beta que produz insulina. Independentemente disso, a gente tem grande população de diabetes. Diabetes hoje é considerado uma epidemia relacionada à modernidade, que é principalmente do tipo 2. O tipo 2 é o mais insidioso, é o mais, vamos dizer assim, enrustido, porque ele não é uma coisa que dá um quadro clínico evidente, como era o outro, e que a gente precisa ir atrás desse diabetes. Para poder descobrir. Para identificar. Que é uma alteração metabólica, em alguma etapa do processo existe uma disfunção dessa produção de insulina ou a ação da insulina, né? Então, as famílias, é um problema genético que tem a ver com uma adaptação gênica e que lá atrás funcionou muito bem, mas que hoje, com a modificação do ambiente, a gente fala que é um resultado de um desacoplamento entre uma seleção
de genes e o ambiente que a gente tem hoje, que é de muito aporte de carboidrato, muita comida e pouca atividade física, Entendi. pouco movimento. Por isso que toda vez os médicos, os endocrinologistas, essa necessidade de poder, de ter que exercer uma atividade física, uma caminhada, o controle dos pães, dos bolos, é isso. Está associado ao diabetes tipo 2. Então, é justamente isso que eu ia perguntar, a diferença da 1 com a 2. Agora, qual que é pior? A 2? É difícil dizer isso, qual que é pior. Elas são diferentes. Embora tem muitas coisas no mesmo aspecto, elas vão demandar mesmos cuidados. Por exemplo, tipo 1 é uma situação que você não controla sem insulina. Então já começa daí. Por isso que ele inclusive tinha um nome de dependente de insulina. É uma falta desse hormônio, a gente faz reposição hormonal, vamos dizer assim. O tipo 2, ele pode, numa determinada fase da vida, evoluir para a necessidade da insulina. Porque isso demora décadas e, principalmente com as primeiras terapias que a gente tinha, desgastava essa função a ponto de você ter que colocar ela de volta. E isso gerava uma confusão. Eu tinha tipo 2, virei tipo 1. Não, é uma fase da doença que passa a ser necessário. Mas, diferentemente do tipo 1, o tipo 2, quando ele, inclusive, está no começo, o paciente produz muita insulina. Muita. Ele produz 5, 6 vezes o que um indivíduo normal produz. Por quê? Porque ela não consegue fazer o efeito necessário, que é captar a glicose do sangue e pôr nos tecidos, né? Então ela fica no sangue e Por isso o exercício. Exatamente, o exercício retira isso, melhora a ação desse hormônio, a insulina, porque o que faz a insulina é basicamente, ela é secretada toda vez que você aumenta a glicemia. Então a glicemia aumenta cada situação, uma situação pós-prandial, dependendo dos alimentos, claro. E essa glicemia aumenta, a insulina tem que aumentar e retirar dali, colocar nas células que estão funcionando, uma célula muscular que está precisando de energia para gerar ATP e tudo mais. Agora, não está usando nada. Então vai guardar no tecido adiposo, que é a gordura. Aí ela produz mais entende? insulina. Aí ela guarda ali, e essa pessoa que fica sempre precisando guardar, chega uma hora, existem mecanismos que freiam, falam, não quero mais guardar, não preciso mais. E aí é a hora que começa a requisitar mais. Então, no sentido de melhorar a alimentação, para não subir tanto, alguns alimentos têm menos glicose, sobem menos, tem mais fibras, etc. Tudo isso existe um racional. Mas se você também gasta mais, e se você também perde peso, diminui esse tecido adiposo, essas funções se estabelecem com menos demanda de secreção de insulina. Agora eu tenho uma questão para poder trazer aí para o nosso telespectador, considerando a importância do tema. Outro dia você comentou que houve mudanças nos protocolos, mas antes disso, eu quero comentar tipo 1, tipo 2 e o pré-diabético. Por exemplo, eu tenho aqui, na Naylor Gropelo, a gente sempre se encontra, quase sempre em festas. Sim. Aí falou, olha, eu tenho que tomar cuidado se eu comer um pudim, um brigadeiro, ou uma fatia de bolo de cenoura com creme de chocolate, amanhã minha glicemia vai estar lá em cima. Ela não é diabética, mas ela tem um cuidado extremo, até muito interessante, que eu estou até aqui, ó. Ela controla tudo todos os dias você. Sim, ela diz que faz essa medição da glicemia, até com a ajuda também do marido, do Antônio Gropelo, mas ela usa esse equipamento aqui, né? Então eu gostaria que você, antes até de falar dos protocolos, comentar, né? Porque tem muita gente, conforme você adiantou aí há pouco, na categoria do tipo 2, deve ter muita gente inserida nesse pré-diabético. Então, comenta conosco como é que como é que a pessoa controla, ela é zelosa e cuidadosa. Sim. Todo dia ela mede.
Mas a maioria das pessoas, o que está no tipo 2 nem sempre faz isso. Então, aqui nós vamos ter que abordar. A primeira coisa é o seguinte: o diabetes, sendo uma situação epidêmica, existe uma preocupação, né, da Organização Mundial de Saúde, porque a conscientização disso vai fazer com que as pessoas procurem saber uma fase inicial onde ela possa evitar a progressão e reverter, né? Então, é por isso que a gente cria um dia da conscientização disso. O pré-diabetes é uma condição intermediária, onde o indivíduo ainda não tem os critérios para ser diabético. O que é o critério? É uma glicemia de jejum acima de 126, é uma glicemia, por acaso, acima de 200, ou ainda uma hemoglobina glicada, que é um outro exame que tem a ver com o tempo que a glicemia está naquele nível e vai causar uma glicosilação de uma proteína, e a gente vai ver isso em percentagem. E essa hemoglobina glicada, ela é uma situação que a gente só pedia para avaliar o controle. Hoje a gente já faz diagnóstico. Quando a glicemia não está no critério, a gente então tem que investigar para saber aquelas curvas que se faz tomando um xarope. A curva glicêmica. Hoje a gente tem recomendado, a nova diretriz mandou ficar em 1 hora só. Tomar o xarope de 75 gramas e ver a glicemia depois de 1 hora. Por quê? Porque eu poderia olhar minha glicemia e falar assim, olha, ela não está normal porque ela está acima de 100. Normal até 100. No jejum. Mas ela ainda não é alta o suficiente porque eu estou com abaixo de 126. Certo. Porém, se eu olho a hemoglobina glicada, a minha hemoglobina glicada está 6,7. Acima de 6,5, eu já vou considerar diabetes. Então, eu olho num parâmetro, eu estou pré-diabética. No outro parâmetro, eu estou diabética. Então, aí é que entra a necessidade da curva. É complicadinho nisso. Agora, essa glicada, a última que eu fiz, deu 6. Então, aí se é entre 5,7 e 6,4, isso é considerado pré-diabetes. Mas se existe discordância disso com sua glicemia, vamos supor que sua glicemia seja acima de 140, é uma glicemia diabética. Vamos supor, sim. Se você tiver uma glicada entre 5,7 e 6,4, aí então você teria que fazer o teste. É importante observar que quando uma coisa está em constante mutação de critério, modificação, está visando o quê? Está visando acomodar o indivíduo que está por aí, que pode ser tratado, e aquele que está obsessivamente sendo manipulado sem necessidade. Então, às vezes é importante procurar um endocrinologista mesmo, que pode estar mais a par desses critérios. Mas o objetivo de tratar o pré-diabético e de identificá-lo, primeiro, que ele pode receber alguma medicação que ajude a evoluir menos, né? Existem várias. Sim. E ele também pode, como a sua postura, né, que a Elza me falou, dessa preocupação de estar olhando, de estar medindo, de vigiar o que come, o peso, evitar que você desgaste essa função de produção de insulina a ponto de não ter mais o suficiente para manter sua glicemia normal, né? Que é o que você persegue quando você mede, né? Tem aquele paradigma que tudo que se mede tende a melhorar, né? E esse é o objetivo. No entanto, esse aparelhinho, né, que é um aparelhinho fornecido, inclusive, pelo SUS, né? O SUS fornece aqui em Jundiaí. Uma canetinha, né? Ele fura, ele tem aqui uma coisinha para furar, põe uma fitinha, onde recebe uma gotinha de glicose e o leitor acusa. Sim. Então, no jejum, quanto que tem dado a sua, no jejum? Olha, 97, às vezes é 100, 107, ou mais, assim, é 115, quando eu abuso, porque eu acho assim, se eu levar todo dia assim, sem doce, sem nada, aí ela baixa bem, ela vai até 95, ela chega a 95. Então, você vê, você fica de olho justamente para ela ficar abaixo de 100. Porque acima de 100 você está naquele nível, né? Aquele nível. Você falou, eu nunca tive acima de 126, mas mostra, principalmente depois de um dia onde alguma extravagância, né? Você poderia combater isso, por exemplo, falar assim, o dia que eu vou
extrapolar um pouquinho, eu vou caminhar de manhã 60 minutos. Por quê? Depois desse processo, o seu músculo fica buscando glicose. Então, ela não sobe por até 48 horas, depois de um tempo de exercício bem realizado, você tem como se fosse uma demanda maior de glicose, então mesmo flexibilizando a alimentação, ele não sobe, né? Esse é o objetivo da gente recomendar sempre uma caminhada, né, que junte agora, aí nessa... Meu marido adorou isso. Porque ele faz caminhada. Fazer caminhada. Ele caminha muito. Então ele fala, vamos, Nalu, não custa nada, vamos estar no Parque da Cidade. Então você já sabe, no dia de festa você começa a caminhar. E você recomenda, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que a gente, para sair de um quadradinho de risco, que o mesmo risco do diabetes é o quê? É ter um derrame, é ter um infarto, certo? Existem várias coisas relacionadas à hiperglicemia, até a disfunção cognitiva por problemas na circulação cerebral, problema do fígado gorduroso. Vira e mexe, fala, olha, você precisa tomar cuidado com o diabetes, porque senão você pode ficar cego. Ele mexe nos vasinhos da retina e pode, com isso, atrapalhar a visão. Ele é uma situação de química que vai agredir o vaso. O vaso sanguíneo, em última, como se a glicemia fosse tóxica para ele. E aí a gente, quando fala em envelhecimento, em coração bom, em cérebro bom, e sem risco de ter uma interrupção da nutrição disso, que vem por um vasinho, nós estamos falando em prevenção da doença cardiovascular. E é nesse ponto que é importante não só a glicemia, o colesterol, a pressão arterial e uma série de circunstâncias. Então, o exercício, por exemplo, o sedentarismo, que é uma marca da modernidade, ele é definido quando você não faz nada, né? Então, por exemplo, fala assim, o que eu preciso fazer para sair do sedentarismo? 150 minutos de aeróbica por semana, divididos no maior número de vezes possível. Então, se você puder fazer 5 vezes de meia hora, é melhor do que 3 vezes de 50 minutos, por exemplo. Você vai acabar no 150. E complementar isso, né, na nossa faixa etária, com 2, 3 dias ou vezes ali de musculação. Que não é necessário nem muito peso, nem muito tempo, mas que a gente mobilize todos os grandes grupos musculares para não ir perdendo massa magra. Porque a massa magra é o grande absorvedor dessa glicose e com o envelhecimento a gente vai perdendo isso naturalmente. Tanto é que um dos problemas da epidemia que a gente vem avançando é justamente o envelhecimento da população. Com a respectiva diminuição de massa magra. Né? Deixa-me para gente aí caminhar para daqui a pouquinho, você tem aqui um compromisso, mas antes de terminarmos, você comentou no protocolo, houve uma mudança aí no protocolo, né, para identificar, tratar o diabetes, e antes de terminar, eu gostaria que você comentasse, por exemplo, agora há pouco, com relação aos doces, ao que come e tudo. No caso, por exemplo, nós tomamos vinho, é possível, tudo, se der para falar rapidamente, aproveitando até que hoje está conosco também o João Dalmolin, que representa vinhos, e daqui a pouquinho ele vai comentar um pouquinho conosco. Bom, as novidades no critério é simples, nos critérios de diagnóstico, basicamente é quando há uma discordância entre glicemia de jejum e hemoglobina glicada, a gente tinha num aspecto foi o que eu citei, eu estou nesse grau, no outro eu estou ali. Então agora é recomendado fazer essa prova dos 9, aí essa teste de Minerva, que é fazer o teste, que antes era feito em 2 horas, agora simplificaram para 1 hora, sendo normal até 155, de 155 a 209 pré-diabetes ou glicemia intermediária, acima de 209 na primeira hora. Aí já é considerado diabetes. Então, esses são os critérios novos que vieram acomodar discrepâncias. Sobre o que, basicamente, qual a comida melhor para o diabetes? É a comida com fibra, é a comida natural, é eliminar ultraprocessado. A primeira coisa é isso, eliminar ultraprocessado, que
está na bolacha, no pão de forma, nas comidas pré-fabricadas, né? Chocolates, bolachas, principalmente, iogurte, que pode parecer ótimo, barrinha de cereal, todas essas coisas que vêm da indústria. Você fala assim, de onde veio isso? Se tiver dificuldade para saber de onde veio, ele é ultraprocessado. Qualquer coisa no processamento do alimento aumenta a disponibilidade de glicose. Só para você ter ideia, cozinhar é um processamento, aumenta. Se você comer uma cenoura crua, uma cenoura cozida, vai subir mais. Se você comer um alimento que é cozido, vai degradar a fibra. Então, a gente busca, na cor dos alimentos, os fenóis. Existem fenóis próprios do vinho e outras substâncias, frutas, que vão ajudar a liberação da insulina e a bloquear hormônios que são contra ela. Né? Mas tudo isso tem que ser bem olhado, caso a caso, porque tem a questão do triglicérides, do fígado gorduroso, né? É um programa à parte. Então, é outro dia para falar sobre isso. Mas, basicamente, quanto mais natural for a nossa comida, maior quantidade de comida crua, de frutas, de legumes, de raízes cruas, tudo integral, o arroz integral, o trigo, né, o mais integral possível. E associando com atividade física. Exatamente, mas pouco sal, mas, né, mas o diabético magras. pode tomar um vinhozinho aí. Sim, seco, se ele tiver com tudo em dia, né, até porque o vinho ele tem seus benefícios, né, desde que dentro de um, né, comedido, dentro de uma condição. Nós estamos falando, então, agora para concluir, agora você até adiantou que já tem aí procedimentos também tecnológicos para medir o diabetes. Sim, hoje em dia a gente tem um aparelhinho que é inserido no subcutâneo e abaixo um aplicativo, é o sensor de monitorização contínua, a pessoa pode controlar no celular. O nome dele até é Libre, né? E esse aparelhinho dá uma certa autonomia da necessidade de ficar furando, né? A gente vê, só fazer um alerta, muita propaganda na internet de veja a sua glicemia sem necessidade de furar, através só da leitura ou de um raio laser. Isso ainda não está validado pela Anvisa. Tem muita propaganda, muita pressão. E claro, eu acredito que uma evolução, você poder medir sem ter que furar, mas esse mesmo, ele implica numa perfuração da pele, na colocação disso. Tudo bem, tem a praticidade de você ver a curva no próprio celular, mas você tem que trocar a cada 15 dias isso, né, e tem um custo. Mas esse sonho de medir pela luz, etc., ainda, né, a gente vê muita coisa falando, será que eu estou perdendo? Já está rolando isso, ainda não está validado. Daqui a pouco nós vamos falar assim, o chat GPT, como é que está a minha glicemia hoje? Não é assim? Exatamente. Ela está em 115, não deve comer nada com muito açúcar, nada. É bem assim, não é? Fuja de farinha branca refinada. Então, é bem assim, não é? Eu como muito pão de fermentação natural. Só estou comendo esse pão. Olha, a única coisa que você deve tirar é o muito. Então, você fazer, eu como pão de fermentação natural, tá ótimo. Se ele for integral, melhor ainda. O problema é o muito, né? É o muito. Então, é uma fatiazinha de manhã, sempre tomar cuidado com isso. Outra coisa que também é muita moda hoje é hambúrguer, né? Hamburgueria, essas comidas de carne processada, elas são consideradas de aumentar o risco para desenvolver diabetes. Doutora Beatriz, querida, muito obrigada, viu? Eu sei que você ainda vai deixar o nosso programa aqui, tem ainda um compromisso, tem que trabalhar, mas eu fico muito agradecida, viu, por você ter aceito o convite, ter nos dado a oportunidade de trazer um tema tão importante, não é? E com informações tão preciosas, né? Principalmente porque o diabetes, conforme nós falamos aqui, você vê, tem muita informação, tem mitos, tem desencontros, né? Naquilo que tem sido apresentado. Então, eu fico agradecida pela sua disponibilidade, viu? Por você estar sempre... Eu agradeço muito também o depoimento, né, de alguém que podemos citar como exemplo, de se preocupar, de monitorar. Exatamente.
e que a gente sempre esteja, né, dentro desse processo de envelhecer, que é o que nos é dado ao viver a mais, sempre buscar as melhores condutas, a melhor maneira de de se preservar saudável e de saber como lidar com isso, né, estando aí consciente de que viver bem necessariamente é possível, mas que requer algumas conscientizações e alguns cuidados. Até quando eu pensei na Nailô, foi justamente por isso. Eu falei, é um encontro bem legal, porque mostra o cuidado que ela tem. Muito linda, inclusive. O cuidado que ela tem, de falar, olha, eu comi um doce, então vou medir, não sei o quê. Então eu penso que caiu assim com perfeição, né? A médica da área explanando com propriedade, né, sobre o tema, e ela se dispondo, se colocando à disposição e também. Já prometeu que vai começar a caminhar. Vai caminhar, com o apoio do Gropelo. Não é isso? Olha, ele ficou feliz. Já vai começar hoje, amanhã cedo. Aí pode tomar o vinhozinho, viu, João? Olha, eu que agradeço a sua presença aqui. Nossa, eu amei. Foi muito proveitosa a sua apresentação aqui, falando sobre a diabetes. Gostei muito mesmo. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço o privilégio. Muito obrigada. A sua casa aqui, e estamos à disposição. Muito obrigada.